Amém, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, a gente hoje vai falar sobre um tema que é central na vida cristã. É central na vida cristã e eu queria que você pudesse entender ele e observar ele com muita atenção, porque ele é o propósito, ele é o fim da nossa vida. Nós fomos salvos para viver para Deus e para adorar a Deus. Então nós vamos meditar hoje sobre o tema como ser um adorador nos dias atuais. E esse tema apareceu para mim numa pergunta que me foi feita essa semana, né? Pastor, como é que a gente pode ser adoradores nos nossos dias? A pessoa que me perguntou isso, ela estava perguntando de outra maneira. Ela estava dizendo assim, nas entrelinhas: pastor, como eu posso cantar bem na igreja, nesses dias que a gente vive? Como é que eu posso participar de alguma parte do culto nesses dias que a gente vive? E aí eu percebi um grande equívoco na mente dessa pessoa, de que ela confundia uma parte do culto como sendo a adoração completa. Ela pegou uma parte pequena da adoração e generalizou. Disse: toda adoração é aquilo que acontece, principalmente quando o louvor está cantando, quando os meninos do louvor estão tocando e cantando e a gente também está participando. Não estou dizendo que isso não seja adoração, mas isso não é toda a adoração que Deus requer da nossa vida. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Apenas o versículo de número 24. É um texto bem conhecido nosso, e eu queria atentar para esse texto nessa noite. João 4, versículo de número 24. Deixa eu explicar para você o contexto dessa passagem. Aqui Jesus está tendo um contato com uma mulher chamada de Samaritana. Uma mulher que era desprezada pelos judeus e que tinha uma religião muito distinta dos judeus, inclusive em relação ao lugar de adoração. Para os judeus, a adoração deveria acontecer em Jerusalém, porque Jerusalém foi o lugar escolhido por Deus para que o templo fosse construído. E os judeus, então, olhavam para isso e diziam: o lugar de adoração é lá, é no Monte Sião, é em Jerusalém, onde o templo do Senhor está construído. Mas os samaritanos diziam: não, o lugar de adoração não é em Jerusalém, o lugar de adoração é no Monte Gerizim. Com a sua religião aí cheia de misticismo e superstições, eles diziam isso porque o Monte Gerizim era o lugar mais alto que existia. Então, na lógica, quanto mais perto do céu estiver, mais rápido Deus vai ser adorado, mais ligeiro as nossas orações chegará a Deus. E aí, isso havia uma contenda, porque os judeus não viam sentido nisso e os samaritanos também não. E então havia uma discórdia entre eles. É nesse contexto que Jesus chega para aquela mulher e vai dizer as seguintes palavras a elas. Eu vou repetir, vou ler uma vez, depois nós iremos repetir todos juntos. Capítulo 4, versículo 24 do Evangelho de João. Diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos repetir todos juntos? Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A igreja pode ficar à vontade nesse momento. Irmãos, como ser um adorador nos dias atuais? Eu queria já desmitificar uma coisa aqui. Tire da sua cabeça essa história de que adorador é quem faz parte do louvor da igreja. O culto é uma adoração. De forma mais ampla, tudo o que nós fazemos é um ato de devoção e adoração ao nosso Deus. Quando alguém pergunta como ser um adorador nos nossos dias, essa questão, irmãos, nas entrelinhas dessa questão aparece uma outra questão, que é a seguinte: será que a adoração sofreu alguma mudança no decorrer do tempo? Porque se eu pergunto como ser um adorador nos nossos dias, será que existe alguma diferença dos adoradores lá no primeiro século, lá naquele primeiro momento lá da igreja primitiva? Será que teve alguma diferença? Será que a adoração mudou? Será que no decorrer da história Deus olha para a igreja e diz bem assim: não, eu acho que agora tem que ser diferente, eu não quero mais ser adorado como fui antigamente, não.
Eu quero ser adorado de uma forma diferente. Será que a adoração, irmãos, ensinada por Cristo é diferente da adoração que nós hoje prestamos ao nosso Senhor? Nós iremos entender um pouco mais disso nessa noite. Irmãos, eu vejo que a resposta a essa pergunta, ela se torna problemática a partir da definição que temos quando a gente fala de adoração. Se você perguntasse aí ao seu irmão agora, meu irmão, o que é adoração para você? O que é que você entende por adoração? A resposta que ele daria a você, ela poderia ser uma resposta problemática diante das Escrituras, porque ela poderia dizer o seguinte, a pessoa poderia dizer, pastor, meu irmão, adoração é o momento do culto onde se canta a Deus. Onde se canta a Deus. Então, eu canto ao Senhor, Deus está sendo adoração, essa é toda a minha adoração ao Senhor. Irmãos, essa é uma meia-verdade. E uma meia-verdade não é uma verdade completa. De fato, quando nós cantamos a Deus, adoramos a Deus em espírito, de coração, de forma autêntica, e segundo a palavra do Senhor, esse momento de louvor se torna uma adoração a Deus. Mas adorar a Deus, irmãos, é bem mais amplo do que isso. É bem mais do que isso. Irmãos, a adoração nesse caso, quando dizemos que está restrita ao louvor, a cantar, irmãos, nós restringimos a adoração, entendemos de uma forma muito limitada e até colocamos a adoração sobre a responsabilidade de outras pessoas, porque eu sei que tem muitos de vocês, assim como eu, que não são afinados, que não tocam nenhum instrumento e que não cantam na igreja. Irmãos, logo, as ações que nós fazemos fora do culto, será que são adoração? Se a adoração acontece no culto, então fora do culto há adoração. Antes de você chegar aqui, a adoração aconteceu. Irmãos, se essa for a ideia que temos de adoração, de fato, a adoração é uma ideia que se molda com o tempo. É uma ideia que está se transformando com o tempo. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina quando fala de adoração. Essa adoração que Jesus fala aqui, né, que é uma adoração em espírito, em verdade, e que é necessário que os adoradores façam isso, é uma adoração bem mais ampla, que eu gostaria que você nessa noite pudesse entendê-la, para você saber que quando você sair daqui, você vai sair adorando, que você vai chegar em casa adorando, que amanhã você vai trabalhar adorando, que a sua vida é um ato de devoção a Deus, é um ato de reconhecimento do valor de Deus na sua vida. Mas há também outra definição que acaba sendo problemática. Quando se tenta responder, né, como adorar a Deus nos dias atuais, alguém pode dizer o seguinte: adoração é uma expressão emocional da grandeza de Deus. Trocando em miúdos, sabe aquela pessoa que diz o seguinte: hoje o culto foi uma bênção, eu senti um negócio diferente, me deu uma vontade de chorar tão grande na hora do louvor, na hora que cantaram lá aquela música, meus olhos se encheram de lágrimas. E a pessoa diz, pronto, adorei a Deus porque isso aconteceu comigo. Irmãos, a adoração envolve as nossas emoções. Eu não estou dizendo que a adoração é algo frio, seco, onde nós falamos para Deus sem sentir nada, não. A adoração, irmãos, no louvor, no momento do louvor aqui, é um momento que as nossas emoções também são tocadas. Por quê? Porque nós estamos diante do Deus justo, grande, nós contemplamos a beleza de Deus, o amor de Deus por nós, e isso, irmãos, mexe com o nosso coração de maneira que na contemplação do que está acontecendo aqui, quando eu vejo esse pão, quando eu vejo esse vinho, quando eu escuto a palavra, sabe o que é que acontece? Meu coração se emociona, meu coração chora, porque o que Deus fez por mim, eu não poderia fazer, ninguém poderia fazer por mim. E fez por mim, fez por você, você ainda sendo pecador. Você ainda em pecado, Deus chamou dando a vida dele. Irmãos, adoração toca as nossas emoções. Mas uma definição de adoração onde eu diga que a adoração seja apenas um sentir de algumas emoções, não é a adoração que Jesus está nos ensinando aqui. A adoração, ela também envolve a razão, ela envolve a compreensão, ela envolve, irmãos, saber, o conhecimento de quem Deus é. Irmãos, é óbvio que nós cristãos precisamos ir para a Bíblia a fim de entender o que é adoração. A gente precisa ser mais bíblico e nos voltar para as Escrituras e perguntar: o que é que a Bíblia tem a dizer? O que é que Deus tem a dizer acerca da adoração que Ele espera de mim e de você? Irmãos, há inúmeros textos que nós poderíamos usar nessa noite para tratar sobre esse tema. E há inúmeros textos porque o cerne, o centro da Bíblia é conduzir você para Deus. É
é conduzir você até o Senhor e você o reconhecê-lo como Senhor da sua vida e assim atribuir a Ele o valor que Ele tem, de Deus Criador, de Deus que te ama, que te salva, de justo, de poderoso, de onipotente, de onipresente. Há muitos textos na Bíblia que revelam essa grandeza de Deus. Mas aqui em João 4:24 é muito claro o que Jesus diz. E ele diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então vamos para a resposta bíblica. Como ser um adorador nos nossos dias? Como ser um adorador hoje, aqui, nessa existência, nessa época que nós estamos vivendo? Primeiramente, irmão, Jesus ensina que o ser de Deus demanda adoração. Logo, irmãos, ser um adorador nos nossos dias é conhecer o próprio Deus, é saber quem Deus é, para que eu possa me conduzir a Ele sabendo quem Ele é. Jesus começa dizendo àquela mulher o seguinte: olha, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Quando Jesus diz Deus é Espírito, Jesus está tirando da mente daquela mulher qualquer ideia que ela possa ter acerca de um Deus de pedra, de gesso, de madeira, ou de qualquer coisa que os olhos possam ver e dizer: aqui está Deus, aqui está Deus. Irmãos, você já parou para pensar, irmãos, sobre a grandeza de Deus? Tudo o que você está vendo aqui, tudo o que você pode contemplar dessa existência e da natureza não é Deus. Por mais grandioso que você contemple o sol, a lua, o universo, Deus é bem maior. E Deus ainda não é isso. Irmãos, Deus está para além disso. Jesus olha para aquela mulher que estava confusa em relação a onde adorar e como adorar. E ele diz àquela mulher: olha, Deus é Espírito. Por que Jesus começa dizendo isso? Porque aquela mulher precisava entender um pouco mais do ser de Deus, de quem é Deus, de que Deus não é um objeto, de que Deus é um ser espiritual. É um ser que você não vê. Mas se você fizer a sua casa no mais alto monte, ou no mais profundo abismo dos mares, Ele está lá. Nada escapa dos olhos de Deus. Por mais que você esconda isso ou aquilo outro das pessoas que você respeita e ama, Deus está vendo tudo. Nada escapa dos olhos de Deus. E Jesus está dizendo: Deus é Espírito. Aqui Jesus nos ensina que primeiramente para adorar a Deus eu preciso saber quem Deus é. Quem Deus é. Eu não posso cantar uma melodia no momento do louvor da igreja e achar que Deus foi adorado se eu não sei a quem essa melodia se dirige, o que é que essa melodia diz acerca de Deus. Porque eu posso estar cantando algo acerca de Deus, mas que não é Deus. Eu posso estar criando um Deus à minha própria imagem e semelhança, que não é diferente, que não é outra coisa senão idolatria, que é completamente diferente do que a palavra do Senhor nos ensina. Irmãos, Deus não é matéria, Deus não está limitado no espaço, Ele não é uma estátua de madeira ou de gesso, Ele é o pneuma, que é um espírito, ou seja, Ele é espírito. Literalmente a palavra aqui original para pneuma é um golpe de vento. É interessante porque se você olhar nas Escrituras, você vai ver lá no Gênesis, que quando Deus faz o homem do pó da terra, depois de ter formado o homem do pó da terra, o que é que Ele faz? Ele sopra. É naquele momento que Deus dá a nós, Ele nos dá, Ele partilha conosco da sua própria vida, soprando sobre nós, para que nós possamos ser alma vivente, para que nós possamos ser um ser vivente assim como Ele é. Isso é extraordinário. Depois você leia lá Gênesis capítulo 2, versículo 7, e você vai ver isso. Deus é como um sopro de vento. Você não vê o sopro, mas Ele está aí. Você talvez nesse momento não esteja vendo a Deus, você não vai ver a Deus, mas Ele está aí do seu lado. Os olhos dele estão focados em você, Ele está vendo o que você está fazendo, e Ele vai mais profundo um pouco, os teus pensamentos, o que está passando na sua mente, Ele está perscrutando, está vendo cada raciocínio seu, como você está reagindo ao que eu estou dizendo, o que você está concordando e o que você não está concordando, Ele está vendo aí dentro de você. Isso deveria nos assustar, irmãos. Isso deveria nos assustar e causar em nós um grande temor, sabe por quê?
Porque Deus conhece os nossos problemas mais profundos. Porque o Deus da nossa adoração é Deus onisciente, Ele conhece todas as coisas. Jesus começa dizendo àquela mulher, olha, Deus é Espírito, porque a adoração verdadeira acontece com conhecimento. Demanda o conhecimento de Deus. Quem é Deus? Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Se você tivesse que escrever num papel, né, quem é Deus para você? O que você escreveria? Será que uma lauda dava para você escrever tudo que você pode dizer acerca de Deus? Será que um caderno e cadernos e mais cadernos seria um pouco para dizer o que Deus é para você? Qual o tamanho do seu Deus? Irmãos, o adorador precisa saber quem Deus é. Adoração é conhecimento do ser de Deus. Deus é justo, misericordioso, é bondoso. Os anjos nos céus, irmãos, adoram a Deus. Ao contemplar quem Deus é, eles prestam adoração ao Senhor. Deus, Ele é Espírito, irmãos. E Ele se encarnou em Cristo Jesus, para que possamos adorá-lo. Para que eu e você possamos conhecer o nosso Deus mais intimamente, mais junto dEle. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente fala de teologia, a gente vai falar um pouco sobre a revelação de Deus. A teologia diz o seguinte: Deus, Ele se revela de 3 maneiras. Ele se revela na natureza. Eu olho para a grandeza do universo e digo, não posso imaginar que um ser humano criou o universo, o sol, a lua, o mar. Eu vou para a praia de Cabo Branco, irmãos, e vejo a perfeição da natureza, ali onde aquela onda quebra, aquela areia clarinha, tudo muito bonitinho, tudo no seu devido lugar. E digo, quem é o homem que é capaz de fazer isso? E nenhum homem é capaz de fazer isso. Logo, eu sou levado pela razão a contemplar a grandeza de Deus. Mas essa contemplação não é suficiente. E aí, na investigação, o homem percebe que a consciência também revela acerca de Deus. Porque eu sei o bem que eu devo fazer. Eu não preciso ir para as Escrituras para saber que é terrível tirar a vida do meu semelhante ou falar uma mentira ao meu semelhante. Porque mesmo que eu diga, olha, não tem nada demais, eu não quero que ninguém minta para mim, nem quero que ninguém tire minha vida. Porque eu sei que isso não é o correto. A consciência também revela algo de Deus, mas ainda não é suficiente. A gente conhece mais de Deus, mais profundamente, de forma suficiente quando a gente se volta para as Escrituras. E aí a gente conhece o amor de Deus por nós, porque Deus prova seu amor para conosco morrendo em nosso lugar, porque Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que você não pereça, não queime no inferno, mas para que você tenha os seus pecados perdoados e viva para adorá-lo por aquilo que Ele fez por você. Irmãos, em Jesus, os nossos olhos podem ver Deus encarnado. Irmãos, o mesmo Deus que estava ali e que está em forma humana, encarnado nos céus, irmãos, é o Deus também que está em todos os lugares, a perscrutar todas as coisas. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui acerca da adoração é que a adoração precisa conhecer a Deus. É preciso conhecer a Deus na adoração. Se você vem para a igreja e é levado apenas pelas as melodias, pelas orações, pelas palavras que aqui são ditas, sem ter uma consciência real de quem é o Deus a quem você está se dirigindo nessa noite, você não está adorando. Você não está adorando, você está frequentando o culto. Você pode estar fazendo parte de um grupo e de uma associação religiosa, mas você não está adorando, porque a adoração envolve conhecimento de Deus. Envolve experimentá-lo, envolve andar com Ele todos os momentos, sabendo dos livramentos que Ele nos dá, sabendo do cuidado que Ele tem conosco. Você não pensou antes de chegar aqui, mas deixa eu lhe dizer uma dádiva que Deus lhe deu nessa noite. Deus lhe deu forças para você chegar aqui. Deus lhe deu saúde para você chegar aqui, você não está no leito. Deus lhe deu a motivação para você chegar aqui. Deus lhe deu o ar que você tem aí, está respirando nessa noite. Tome consciência do Deus a quem você adora. Tome consciência para que de fato a adoração aconteça. Adorar a Deus, irmãos, demanda que o adorador tenha conhecimento de Deus. Amém? Aquela mulher precisava entender isso. Deus é Espírito. Irmãos, e Jesus na continuação, ele diz àquela mulher que a adoração requer também uma atitude espiritual. Adoração não é um rito externo apenas. O que é um rito externo? Vamos trazer para os nossos dias. Rito externo
é quando você sai de casa, bota uma roupa bonita, pega a sua Bíblia e diz, eu vou para a igreja. Você está fazendo rito, porque todos os domingos eu lhe encontro aqui. Porque todos os domingos você está aqui. Você está num ritual, Só que tem um detalhe, o ritual não é suficiente. Porque os verdadeiros adoradores, eles adoram com o Espírito. É no coração que a adoração acontece. Veja o que Jesus diz no versículo 24 ainda. Depois de ele ter dito que Deus é Espírito, ele diz, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito. Olha que coisa interessante. Espírito de Deus, Espírito do homem, o homem interior. Sabe aquela voz interior que existe dentro de você? Às vezes a gente tem aquela sensação que são dois indivíduos dentro de nós, né? Como aqueles desenhos animados que tem, onde tem lá o diabinho, né? E tem um anjinho, que ficam conversando conosco aqui em guerra, né? A gente não fica assim? Irmãos, a gente tem um eu interior, a gente tem um ser interior. E se você acha que você não tem espírito, eu lhe convido a ir a um velório. E você chega lá naquele defunto, você vai empurrar ele assim e diz, fale, se manifeste, diga alguma coisa. Ele não vai dizer nada, sabe por quê? Porque ali só é a matéria, porque o espírito já não está ali. Porque ali está a prova de que o espírito faz parte do homem. E quando Deus arrebata o espírito, a gente deixa de viver. É nesse homem, nessa consciência interior que Deus nos dá, que a adoração precisa acontecer. É no espírito. Jesus olha para aquela mulher e diz, olha, é em espírito, em espírito. Irmãos, isso leva a algumas implicações. Primeiramente, se para aquela mulher samaritana era em espírito, logo Jesus põe por terra aquela ideia de que era no Monte Gerizim que se deveria adorar. Ou, como os judeus acreditavam, em Jerusalém. Então, se não era nem em Jerusalém, nem era em Gerizim, onde é que deveria se adorar? No interior do homem. Qual a implicação disso? Isso implica que não há um lugar para adoração. Que por mais que essas paredes sejam bonitas, agradáveis, confortáveis, irmãos, a adoração não acontece nessas paredes, né, se eu estiver dentro delas. Ela só vai acontecer se estiver dentro das paredes do meu coração, no meu espírito. Você pode ter chegado aqui com uma motivação completamente fora do que eu estou falando. E se você chegou aqui, foi para ver fulano, beltrano, A ou B, você veio com a motivação errada, seu espírito não estava pronto para adorar a Deus. Você veio frequentar esse lugar aqui, você veio consumir um culto, você não veio para adorar. Porque a adoração em espírito é a disposição do coração em me encontrar com Deus que é espírito. É algo interior, é algo que minha esposa não vê. É algo que ela pode até ler. Está tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Os ritos estão muito legais, mas o meu coração está desmotivado. O meu coração tem outra motivação. E eu preciso fazer aqui um acréscimo a isso que eu estou falando. Talvez você não adorou a Deus nessa noite ainda, sabe por quê? Porque a sua mente, o seu espírito está amanhã, no amanhã. Está pensando em como vai ser aquela conta amanhã. Quem vai pagar aquela fatura do cartão amanhã? Quem vai resolver aquele problema judicial? E quando nós então deixamos o nosso espírito ser levado pelas ansiedades e preocupações, nosso coração, nosso espírito se distancia do espírito do adorador. Do adorador. Qual a motivação que lhe trouxe aqui nessa noite, meu irmão? Irmãos, lá no capítulo 4, versículo 20, observe aí no contexto. No versículo 20 diz assim, a mulher pergunta a Jesus, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem, vocês que são judeus, que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Então, quem está com a razão? Aí Jesus diz, nem judeu, nem samaritano, porque a adoração é no Espírito. Porque a adoração começa dentro de cada um de nós. A adoração não começa na segunda igreja evangélica congregacional no bairro dos Novais.
A adoração começa quando você estava lá, ó, já vivenciando aquela comida saborosa que Deus colocou sobre a tua mesa. A adoração já começa quando você veio para aqui cantando, desejando estar na comunhão dos irmãos, experimentar mais da graça de Deus, a misericórdia de Deus, na comunhão que você tem com os seus irmãos. A adoração acontece quando você, com entendimento, escuta a palavra e diz: este é o meu Deus. Não é o Deus que cabe dentro da mentezinha, da cabecinha do ser humano. É um Deus infinito. É um Deus que está para além do meu entendimento. Irmãos, a adoração cristã, ela acontece em todo lugar. E aí entenda que agora a coisa se expande, né? A coisa se expande. O adorador, como adorar a Deus nos nossos dias? Vivendo para a glória de Deus. Vivendo para me devotar a Deus. Para me deleitar em Deus. Irmãos, o adorador não vai ao templo para adorar. Não vai ao templo para adorar. Sabe por quê? Porque Ele é o templo. Porque Ele é o templo. Você não veio ao templo daqui para adorar, porque o templo é você. O templo é você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Veja o que Paulo diz aqui, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, 19. Ele diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o que, irmãos? Santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Às vezes na religiosidade, sabe o que é que acontece? A gente diz: poxa, eu preciso ir na igreja para me encontrar com Deus. Um dia desse chegou alguém aqui, aí disse bem assim, eu estava aqui em cima, eu disse: irmão, suba aqui, era um visitante, né? De uma outra igreja, suba aqui, irmão, vem aqui conversar comigo para eu não ficar aqui falando de cima para baixo com você. Aí o irmão pegou, foi por ali, chegou ali, parou, aí olhou para mim e disse: pastor, posso subir? Eu entendi isso, olhei assim, de um lado para o outro, eu disse: claro, meu irmão, suba, venha-se embora, o que é que você está pensando? Mas eu entendi o que ele perguntou. Sabe por quê? Porque na mente dos religiosos, o altar é o lugar mais próximo de Deus. Então aqui em cima, você está mais próximo de Deus. Superstição. Isso não é bíblico. Sabe por quê? Porque o altar é dentro do seu coração. Porque você é santuário do Espírito Santo de Deus. Você é morada de Deus. Deus está aí. Cabe a você, como adorador, tomar consciência de que Deus habita em você e se alegrar em tudo que Ele tem feito por você, no cuidado que Ele tem feito por você, na sabedoria e direção que Ele tem lhe dado, ou não. Ou deixar o santuário vazio. Ou deixar o santuário vazio. Nós precisamos ter cuidado com relação a isso, irmãos. Deus, Ele não está aqui apenas em cima desse púlpito, não. Que é um lugar como o outro qualquer. Ele está em todos os lugares. Porque Ele está dentro do seu coração. Porque Ele fez morada em você. Você que está aqui nessa noite, que ainda não é morada do Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração. Creia em Cristo Jesus. Confie em Cristo Jesus para que Ele possa morar aí em você. Para que você possa resplandecer a beleza de Cristo Jesus, porque Ele vai habitar aí com você, Ele vai andar com você, Ele vai dormir com você, Ele vai se acordar com você, Ele vai estar quando você estiver sozinho, longe de tudo e de todos, Ele vai estar com você na sua companhia. Jesus diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Irmãos, no sentido mais amplo, a adoração acontece em tudo o que fazemos. Pois devemos agir nas coisas mais triviais para a glória de Deus. Quando Paulo exortava a igreja em Coríntios acerca de comidas, alguns irmãos estavam preocupados, né? Comer ou não comer. Alguém de repente oferecia uma comida lá no templo, lá no mercado, a um Deus, e aí oferecia essa comida para ir aí, como ou não como é que fica essa situação? E aí Paulo, nesse contexto, vai dizer à igreja em Coríntios uma expressão e uma frase que todos nós sabemos de cor: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou quaisquer outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo, ele vai bem para baixo, ele diz assim: olha, comer ou beber, sabe aquele copo com água que você toma em casa? Você já teve uma sede muito grande?
Já teve uma sede dessa? Daquelas que a língua fica seca e você fica se lambendo, tentando molhar os lábios, porque os lábios vão ressecando. Tamanha a sede que você tem. E quando você está com a sede dessa, você olha até para uma água impura e você começa a desejá-la porque você quer saciar a sua sede. É uma necessidade fisiológica tremenda, né, irmãos? Tremenda. A gente não para pensar sobre a importância disso porque todos nós temos isso. E graças a Deus em abundância. Podemos beber quantos copos de água quisermos, né? Mas aí Paulo está dizendo, olha, até o copo de água que você pega para beber, faça isso para a glória de Deus. Louve a Deus, agradeça a Deus, reconheça a fidelidade de Deus para com você. Daqui a pouco, aquela pizza que você vai comer, sabe aquela esfirra gostosa que você vai comer daqui a pouco? Come e diga, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu posso ver a tua glória na sabedoria dos homens que fizeram essa comida tão saborosa. Senhor, eu posso te agradecer, Senhor, por essa Coca-Cola gelada que muitos dizem que não vale nada, mas eu gosto demais dela. Pastor, e Coca-Cola também é uma bênção? Nos dá um prazer maravilhoso, né, irmão? Aquele negocinho ali queimando na garganta, né? Ah, pastor, mas seja politicamente correto. Não, eu gosto e daí, né? Não tomo sempre, né? Mas deixa eu lhe dizer, sabe quem foi que deu sabedoria aos homens para transformar um remédio em refrigerante? Porque a Coca-Cola era remédio, vocês sabiam disso? Era um remédio que se tomava. Tinha dor de cabeça aí, ó. Tomava Coca-Cola, e detalhe, no início dela, tinha muita coca. Sabe que coca era essa? Cocaína. Né? E as pessoas tomavam aquilo ali como remédio. Hoje não, hoje é refrigerante, todo mundo toma, né? Aquela coisa toda. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe quem foi que deu a inteligência aos homens para misturarem aquelas partículas, aqueles elementos que estavam na natureza e formar aquela bebida ali? Deus, irmãos, foi quem deu. Deus foi quem deu. E se ela nos traz prazer quando experimentamos ela, não é ao homem que devemos louvar, é a Deus que deu sabedoria ao homem para fazer aquela comida ali, para fazer aquela bebida. Você está entendendo o que significa comer e beber para a glória de Deus? Você sabe o que é o contrário disso? Sabe aquele dia que você chega em casa e diz, meu Deus, cuscuz de novo? Eu não aguento cuscuz mais. E aí começa a murmuração, né? É o contrário da adoração. É o contrário de fazer tudo para a glória de Deus. Deixa eu dizer só uma coisinha para você. Talvez você saiu de casa hoje dizendo um bocado de coisa, viu? Saiu de casa dizendo, eu não aguento mais. Está insuportável. Essa roupa eu não aguento mais. Só vou para ela. O povo vai dizer, ela vai sozinha para a igreja. Se queixando, né, do que Deus te deu. A adoração, irmãos, está em tudo que a gente faz. Porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Porque você se vestiu para a glória de Deus. Porque você se perfumou para a glória de Deus. Porque você comeu para a glória de Deus. Porque você tomou um banho, se asseou para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. Logo, a adoração envolve tudo o que fazemos. Não se esqueça, não caia no engano de achar que você vai ser adorador se você chegar na igreja e num momento de 40 minutos você adorar ali com um grupo de louvor. Não, a adoração é mais ampla do que isso. A adoração, irmãos, está em tudo que nós fazemos. E quando nós fazemos para a glória de Deus, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus é honrado, né? Deus é honrado, Deus é glorificado no trabalho que a gente faz. Você sabe por que tem muitos crentes, irmãos, que ninguém quer admitir ele, ninguém quer empregar ele? Porque são religiosos. Porque um dia foram para a igreja e frequentaram rituais, participaram de rituais, mas a motivação dos seus corações no trabalho era outra. Era outra. Eu conheço, por outro lado, irmãos, muitos servos de Deus que eu louvo a Deus. Quando eu escuto, por exemplo, alguém dizendo, olha, esse funcionário eu não vou despedir de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o que ele faz é diferente. Ele dá o melhor naquilo que ele faz. E ele dá o melhor não é porque ele está avisando o dinheiro, não, ele dá o melhor porque ele entende que aquilo ali não é para o patrão, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Às vezes, irmãos, nós não prosperamos mais, sabe por quê?
Porque não fazemos para a glória de Deus, fazemos para a glória dos homens. Fazemos esperando tapinha nas costas. Fazemos esperando que o nosso contra-cheque tenha um aumentozinho. E essa não é a motivação do adorador, porque nós adoramos a Deus em tudo o que nós fazemos. Tudo o que nós fazemos. Adoração requer uma atitude do espírito. E uma atitude do espírito é uma atitude do coração, do homem interior, diante da grandeza do Deus que nos cerca, que anda conosco, que está conosco em todos os lugares e em todos os momentos. Amém? Vamos ver o que é que Jesus ainda diz mais a essa mulher? Irmãos, por fim, nosso mestre ainda ensina que a adoração, ela deve ser fundamentada na verdade. Observe aí, primeiramente a adoração requer que conheçamos quem é Deus, o ser de Deus. A adoração requer uma atitude espiritual. E a adoração, irmãos, ela deve estar fundamentada, sustentada na verdade. Na verdade, a adoração a Deus não é a adoração a um Deus que eu criei. Que eu acho que Ele é assim, que Ele é assado. Não, a adoração a Deus é a adoração a um Deus que se auto-revela. A um Deus que diz, eu vou abrir as cortinas do céu para que você saiba quem eu sou. E aí, quando Ele abre as cortinas, você olha para Ele, fica espantado e diz, meu Deus, que Deus grande, que Deus maravilhoso. Seu coração começa então a louvá-lo, a reconhecer a grandeza dEle. Jesus diz no versículo 24, no finalzinho, Ele diz, e o adorem em verdade. Em verdade. Vamos entender por que ele está dizendo isso. Os samaritanos, irmãos, eles não consideravam os mesmos escritos, as mesmas escrituras dos judeus. Os samaritanos, eles consideravam apenas os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá. Eles consideravam apenas esses livros como os livros sagrados. Todos os demais livros que os judeus consideravam, os escritos, os profetas, eram desconsiderados pelos judeus. Logo, o que é que os samaritanos tinham? Tinham um conhecimento limitado. Não conhecia tudo, nem toda a profecia. Quando Jesus diz tem que ser em verdade, Jesus está dizendo àquela mulher o seguinte, olha, você vai ter que compreender toda a verdade, toda a revelação de Deus. Em verdade, porque Deus falou muita coisa, porque Yahvé falou muita coisa através dos profetas que você, como samaritano, ainda não sabe. Então, você tem que se voltar para a verdade, e a verdade completa. A palavra de Deus, irmãos, é a verdade. Ela é a verdade. O adorador, ele deve dar valor a Deus por aquilo que Deus revela em sua palavra. Uma marca do nosso Deus, irmãos, é que nosso Deus é o Deus que fala conosco. É o Deus que se relaciona conosco, falando conosco. Ele diz palavras compreensíveis para nós e nós entendemos e reagimos ao que Ele fala. E quando reagimos ao que Ele fala, nós respondemos em obediência e em glória a Ele ou em pecado, em desobediência. Irmãos, Jesus é a palavra encarnada de Deus. Quando João vai falar no seu evangelho quem é Jesus, ele diz lá em João capítulo 1, versículo 1, que Ele é o Verbo. O Verbo. Detalhe, essa palavrinha que é traduzida por verbos é a palavra grega logos, que pode também ser traduzida por palavra. Mas por uma questão de escolha dos tradutores, eles preferiram traduzir por verbo, que é masculino, né, que soa mais forte, mas a palavra. Jesus é a palavra, por quê? Porque Deus, Ele nunca se deu a conhecer, porque Ele é Espírito. E ninguém pode estar diante da presença dEle, mas Deus se dá a conhecer quando Ele fala. Logo, a palavra de Deus é falada, e essa palavra que outrora era falada para Abraão, Isaac e Jacó, ela se encarna, ela toma forma humana em Cristo Jesus. É por isso que João vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus. O Verbo, a palavra, agora está encarnada, essa palavra veio a este mundo. Irmãos, Jesus é a verdade de Deus. Jesus é a palavra de Deus. João vai dizer no capítulo 14, versículo 6, o seguinte, observe aí na sua Bíblia, dê uma folheada aí na sua Bíblia. João 14, versículo 6. Veja o que o texto diz. Ele diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Eu sou o caminho e a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Que texto elucidativo, irmãos. Ninguém vai a Deus, ninguém se achega ao trono da graça se não for pela verdade. E quem é a verdade? Cristo Jesus, a palavra de Deus encarnada. Você sabe o que quer dizer isso? Que a adoração verdadeira precisa estar fundamentada em Cristo. Eu oro, canto, prego, oferto em nome de Jesus, sustentado por Jesus. Adoração em verdade, irmãos, é a resposta moral que damos a Deus através da vida de Jesus em nós. Um estudioso que eu admiro bastante, o D.A. Carson, ele definindo a adoração, ele disse o seguinte: que a adoração é a resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda honra e valor ao seu Deus, Criador, precisamente porque Ele é digno. Ele é digno. Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Isso, irmãos, é possível para nós, quando nós vivemos na verdade que é Cristo Jesus. A adoração se torna impossível sem Cristo. Se você veio para cumprir a liturgia, você pode cumprir toda a liturgia do culto. O que é a liturgia, pastor? Essa série de etapas que tem no culto, que tem um propósito, elas estão organizadas dessa forma para que você possa facilmente saber como se achegar ao trono da graça. Para que você, seguindo essa sequência, você saiba como fica mais organizado chegar diante de Deus. Você pode chegar aqui e cumprir toda essa liturgia e não ter adorado a Deus. Porque você não está fundamentado em Cristo Jesus. Porque você não conhece a Deus, o Deus revelado em Cristo Jesus. Jesus é o caminho. Não há atalho, né? Não há atalho. E atalho às vezes nos coloca numa enrascada das grandes. Certa vez eu fui para Guarabira, cheguei lá, fui pregar na volta. Eu ia voltando, para aí foi tranquilo, lá na igreja. A igreja ficava num lugar bem distinto, bem diferente para mim. Quando eu ia saindo da igreja, apertei no GPS do carro. Irmãos, quando eu apertei, aí aquele negócio, caminho mais rápido. Pronto, vai no caminho mais rápido mesmo. Irmãos, eu entrei numas brenhas que só dava para passar um carro. Meu irmão estava comigo, ficou com o coração preocupado. Léo, você sabe para onde é que você está indo? Eu digo, eu não sei, eu estou seguindo o GPS aqui. Aí eu disse, maldito atalho que apareceu agora, porque o atalho me colocou no enrascada. E se você acha que há atalho para Deus, colocando Jesus em segundo plano, não há, meu irmão. Por adorar a Deus, dando esmola. Você pode até dar, e é bom que você faça isso. Mas se você não estiver em Cristo Jesus, não há adoração. Não há adoração. Não cria atalho. Irmãos, Jesus faz o relacionamento com a família, um gesto de louvor a Deus, um relacionamento lá no trabalho, irmãos, passa a ser motivado por Deus, para a glória do nosso Senhor. A verdadeira adoração só é possível em Cristo, porque Cristo é a verdade, Ele é a rocha que nos sustenta diante da grandeza de Deus. Será que é assim que sua adoração está fundamentada? Diante de tudo o que nós falamos aqui, irmãos, nós precisamos buscar o conceito bíblico de adoração. E o conceito bíblico está aqui. Adorar é a resposta que damos, irmãos, com o coração, através de Cristo Jesus, à vontade moral de Deus. Um Deus que espera de nós, que o reconheçamos como nosso Deus e Senhor em tudo o que fazemos. No cuidado que a gente tem com os nossos filhos, na maneira como a gente trata o nosso cônjuge, na maneira como a gente celebra o cuscuz com ovo em cima da mesa, de todo dia. Adolescente deve ficar doidinho do juízo, né? Ai, meu Deus, reclama de tudo. Saiba que agradecer a Deus pelo alimento que Deus tem lhe dado é um gesto de adoração a Ele. Sendo assim, irmãos, para ser um adorador em nossos dias, o que precisamos é conhecer a Deus em Cristo e obedecer a Ele de todo o coração, seja aqui na igreja, seja fora da igreja, seja em qualquer relacionamento que venhamos a ter. Esse é o caminho, irmãos, que todo adorador precisa percorrer para honrar a Deus, e Deus nos capacitou para isso. Deus nos deu o Espírito Santo, que o Espírito Santo nessa noite nos ajude a adorá-lo. Amanhã, quando estivermos lá no nosso trabalho, que nós venhamos lembrar disso, para não fazer a coisa meia boca. Quando daqui a pouco estivermos sozinhos com o nosso cônjuge e filho, lembrar de que ali também é uma oportunidade de adorar a Deus.
E ao invés de ficar reclamando, aproveitar o momento que Deus tem lhe dado, o momento que Deus tem permitido na sua vida para o seu gozo, para a sua alegria, para se voltar para Ele e dizer: Senhor, eu te louvo, porque eu não sou merecedor de nada disso, mas Tu me deste, Senhor. Vamos orar nesse momento, vamos pedir que o Senhor nos ajude, para que a gente não venha se desviar, esquecer dessa palavra daqui a pouco, quando a gente estiver lá em casa, se ajeitando para dormir, ou quando estivermos lá jantando, ou fazendo qualquer outra atividade. Vamos pedir essa graça ao nosso Deus. Feche seus olhos e ore comigo.